Nosso irmão Paulo, orando pelo preletor. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqueles que possam ficar de pé, em nome de Jesus. Estamos nesse momento para ouvir a palavra de Deus através do nosso irmão Edson, que estará trazendo a palavra. Soberano Deus, eterno Pai, querido Senhor Jesus, a primeira parte foi concluída, meu Pai. Agora vem a melhor parte, Pai, não dizendo que a primeira parte não é a melhor, mas que tudo é melhor conforme a Tua vontade, no centro da Tua vontade. Mas estamos aqui nessa noite, Senhor Jesus, para que o Senhor venha falar com cada um de nós. Estamos aqui para ouvir, Senhor Jesus, não o que nós queremos, mas que o Senhor deseja para cada um de nós, porque eu sei que a Tua vontade é perfeita e agradável. Senhor meu Deus, que o Senhor, ó Deus, venha falar com cada um de nós no nosso íntimo e no nosso coração. Mas para isso que o Senhor venha usar o Teu servo, meu Pai, como ferramenta poderosa nas Tuas mãos. Que o Espírito Santo de Deus venha conduzir, venha direcionar, para que tudo venha sair conforme a Tua vontade e o Teu querer. Senhor Jesus, eu creio que Ele já foi apresentado diante da Tua presença. Eu creio que Ele já está em Tuas mãos, para ser usado pelas Tuas poderosas mãos nessa noite. Porque aqui estamos, ó Pai, sedento de ouvir a Tua palavra, com fome, Senhor Jesus, de ouvir a Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra ela é transformadora, sabemos que a Tua palavra ela transforma de dentro para fora. E aqui estamos nessa noite, meu Pai, com os ouvidos e o coração aberto para receber o que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Senhor Jesus, eu oro para que nenhuma distração, ó Pai, venham atrapalhar os Teus servos, visitantes que vieram aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra. E que o Senhor sinta-se à vontade no meio de nós. Que o Senhor tenha liberdade para falar poderosamente conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, e as palmas que exaltam o nome santo do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um pouco é culpa minha, minha esposa, minha amada esposa. Ela não tinha preparado nada, tá? Ela vai ficar brava comigo em casa, quando chega em casa. Não tinha preparado, então, tipo assim, foi surpresa. Mas é assim mesmo, a obra de Deus é dessa forma. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração. Levanta as mãos para o alto e, em nome do Senhor Jesus, se puder as duas mãos. Meu Deus, nas Tuas mãos, que Deus fala, a gente tem que obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente às vezes prepara uma folha, duas folhas, faz um rascunho, escreve, né, porque quem aí sabe, quando chega na hora, aquele papel praticamente a gente pode amassar e jogar fora, porque Deus fala de forma diferente, de acordo com o que Deus quer cuidar de cada um. Aleluia. Glória a Deus. Imagina, irmãos, se o Senhor Jesus Cristo voltasse hoje. Imagina se hoje fosse o seu último culto. Como a palavra hoje é de libertação, Deus me fez trazer isso para todos vocês. Se você fala assim, não, eu serei salvo, eu serei arrebatado. Quantas pessoas que você conhece que estavam aqui e hoje não estão mais? Glória a Deus. Porque nós, quando nos entregamos para o Senhor Jesus, nós temos que ter amor, principalmente pelas outras pessoas, pelas outras almas. Aleluia. Eu não sei o que Deus me tocou para falar isso, porque se Deus me tocou é porque realmente existe uma pessoa, nem que seja uma pessoa, para que possa ser salva hoje, para que possa buscar uma pessoa que está lá fora perdida, e que a palavra de hoje ela vai impactar, nem que seja a vida de uma pessoa. Aleluia. Eu já vou sair daqui feliz por demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra o livro de Lucas, capítulo 5. Vamos ler essa primeira parte e depois podemos se assentar. Lucas,
capítulo 5, versículo 1. O chamado aos primeiros discípulos. Quando você... Tudo certo, pessoal? Amém. Glória a Deus, amém? Aleluia. Que Deus seja glorificado. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, vírgula, estava junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudados. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia a Deus. O Senhor Jesus estava ensinando em uma certo local próximo ao mar, e ele avistou 2 barcos de 2 pessoas que futuramente seriam os discípulos dele. Aleluia. Deus, ele sabe de todas as coisas. Quando nós, seres humanos, passamos por lutas, a primeira coisa que a gente para é para pensar se Deus realmente está com a gente. Quando nós passamos por dificuldade, a primeira coisa que a gente imagina, que a gente pensa é desistir. E Deus me mandou nessa noite para te avisar, para te falar, para que você não possa desistir da sua caminhada. Você não pode desistir de forma nenhuma de caminhar lado a lado do Senhor Jesus. Vamos agora refletir um pouco sobre a palavra. Quando o Senhor Jesus avistou 2 barcos vazios, agora você pensa comigo, se aqueles 2 barcos estivessem cheios de peixe, se aqueles 2 barcos estivessem lotados de peixe, se a pesca lá no alto mar fosse da forma que aqueles 2 homens assim desejavam. Eles voltaram para casa naquela noite, naquela manhã, revoltados com o que aconteceu na vida deles. Quando eles chegavam ali, estavam já limpando as redes, o Senhor Jesus os avistou, e a primeira coisa que foi feito, que aquele barco que estava vazio, sem peixes, foi feito um culto em cima dele. Você pode observar que o Senhor Jesus manda afastar um pouco o barco, para que ele pudesse falar com a multidão, porque antigamente não tinha microfone, era de acordo com o vento. Ele mandou afastar, e quando afastou, ele começou a pregar com a multidão, falar com a multidão. Agora, a primeira coisa, para de reclamar do que está acontecendo na sua vida e comece a orar mais, porque aqueles 2 homens estavam revoltados, mas se aqueles 2 barcos estivessem cheios, aquele culto não iria acontecer. Aquele culto ele não iria acontecer se aqueles 2 homens estivessem de barco cheio. Se tudo estivesse acontecendo da forma que ele queria, aquele culto, aquelas pessoas não iriam ouvir a palavra de Deus. Um dos primeiros milagres que aconteceu ali naquele dia foi com que aquele culto aconteceu. Um desses barcos é a sua vida, é a minha vida, é o nosso interior.
que o barco vai estar vazio? Será que esse barco é onde o Senhor Jesus vai olhar para a senhora e vai falar assim: fala com aquela irmã e traz ela para a igreja? Fala com aquela pessoa, aquele amigo do trabalho, aquela amiga do trabalho e traz ela para aqui, para ouvir a palavra de Deus? Será que quando o Senhor Jesus for querer te usar dessa forma, será que ele vai encontrar o barco como? Limpo e ornamentado? Ou realmente o barco vai estar sujo de alguma coisa, de alguma situação que vamos falar aqui mais na frente? Deus, ele está te perguntando a você e a mim e a todos. Porque, como eu sempre falo nos locais que eu vou, nós seres humanos, não podemos separar somente aqui para louvar a Deus. O nosso louvor começa dentro de casa. O nosso louvor começa no trabalho. O nosso louvor começa onde você estiver. Aleluia. Será que realmente aonde você trabalha, os seus colegas de trabalho te olham e falam assim: esse é realmente um homem de Deus? Essa é realmente uma mulher de Deus? Será que quando aquele patrão olha para você e fala: essa mulher, ela é uma serva de Deus? Aleluia. Como eu sempre falo, o nosso louvor, ele começa lá fora. Quando a gente separa o dia para louvar a Deus, não é aquele dia, não é aquela hora, não é aquele momento, não é aquele segundo, é o dia a dia, é lá no seu trabalho. Quantas vezes aconteceu comigo já no passado, ardeu dentro de você a vontade de falar do Senhor Jesus, mas você com vergonha não falou. Quantas vezes ardeu dentro de você a vontade de pregar a palavra de Deus, mas quando você viu aquela oportunidade que Deus tinha te dado, ela já passou. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, se o Senhor Jesus Cristo voltasse hoje, a minha alma, a sua alma, quando eu falo isso na igreja onde eu congrego, quando é dada uma palavra, é espada de dois gumes. Quando a palavra é dada para o povo, quando Deus me chama por algum convite usado, uma irmã, um presbítero, um pastor, não importa, para vir dar a palavra de Deus, quando eu começo a estudar a palavra de Deus, a palavra primeiro é dada para o pastor. A palavra é a primeira coisa que é feita para mim. Todo lugar que eu vou, eu também reflito no que eu falo. Porque se você fala, se eu falo, e se você fala e não vive, lá no seu trabalho, você não vai ter peso nenhum. Glória a Deus. Eu não sei o porquê Deus está pedindo para falar, mas se Deus está pedindo é porque tem alguém aqui precisando ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Existem pessoas aqui dentro que têm vizinhos do lado da porta, muitas das vezes, e ele não fala de Jesus nem para o vizinho. Muitas das vezes o seu vizinho, o vizinho da pessoa não sabe nem que ela é cristã. Por que isso acontece? Muitas das vezes é porque tem vergonha de assumir a sua fé. Esse não é o meu caso, amém. Se não é o caso de ninguém que está aqui, amém. Talvez é o caso de alguém que está ouvindo aí fora. Mas Deus está mandando falar porque tem alguém ouvindo que precisa ouvir. Glória a Deus. Então fala de Senhor Jesus para o seu vizinho, ou deixa lá escancarado: eu sou do Senhor Jesus Cristo e acabou. Eu sou cristão e acabou. E convida. A gente passa por muitas coisas, a gente vê muitas situações, e a gente vê pessoas às vezes querendo evangelizar, chamando as pessoas para a igreja, mas às vezes não vive. Eu conheço várias pessoas, até mesmo de dentro da minha família, que na hora que tenta levar alguém para a igreja,
mas do nada a pessoa surta, fica brava, nervosa, e ao contrário, não consegue ter o controle do domínio próprio na hora que precisa. Aquela pessoa que ele evangelizou ainda vai olhar para ela e falar: eu vou para a igreja dessa pessoa? Nunca que eu vou estar indo na igreja dessa mulher, desse homem. Então por isso que eu sempre falei e sempre falo, o nosso louvor, a nossa adoração começa em casa. Aleluia a Deus. Irmãos, eu vou te provar nessa noite que o Senhor Jesus Cristo, Ele está perto de voltar. Eu vou te provar, como você já sabe o que está acontecendo no mundo, mas eu vou te mostrar que muita gente fala. Você vê vídeos no YouTube, na internet, esses vídeos, eu deixo de seguir todo mundo. Essa semana eu peguei lá no Instagram e deixei de seguir todo mundo. Gastei mais ou menos umas 2 horas para deixar de seguir as pessoas. Eu só vou começar, eu voltei a seguir de novo lá no Instagram as pessoas que realmente são de Deus, que falam de Deus, que professam a mesma fé. E outra coisa, os que realmente estão ali é porque precisam de você, os que te seguem. Então comece a fazer também uma limpeza lá nas suas redes sociais. Eu fiz, mas ninguém é obrigado a fazer. Porque quando você vê um vídeo na internet, esse vídeo ele é contra a sua fé, você começa a desanimar até de vir para a igreja, até de vir buscar a Deus, porque são tantas pessoas, são tantas interpretações da palavra de Deus lá fora, que te faz desanimar. Então, isso é um conselho. Se você desejar assim, comece a limpar as suas redes sociais e as pessoas que você segue, porque eu tenho certeza, quando você deixar de ver aquele vídeo que sempre fala mal, aquela página que sempre fala mal da vida que você anda, que é a vida evangélica, a vida cristã, eu tenho certeza que a sua fé, ela vai alavancar e vai subir cada vez mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória Isso não a está Deus. programado de falar não, tá? Lá no livro de Gênesis, pode ficar sentado, tá, pessoal? No livro de Gênesis, capítulo 12, eu vou te passar aqui um mistério, um segredo de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Para aqui. Irmãos, trazendo para a realidade de hoje em dia, muitas pessoas, se fosse chamada como Abraão foi chamado, Aleluia. será que faria o que ele fez? O homem tinha tudo: a proteção do pai, o conforto, e sem falar, ele tinha tudo o que precisava ali na casa, na terra do pai dele, e a fama também da família, do sobrenome da família dele. Para Deus abençoar uma pessoa, como eu falei no início, muitas das vezes você vai ter que abrir mão de muita coisa. Abrir mão de muita coisa, mostrar que realmente você é de Deus. Abraão nessa época que não conhecia Deus, simplesmente ele fez o quê? Ele foi para uma terra desconhecida. Por que Deus pede a Abraão? Para que você possa entender, por que Deus pede a Abraão para que ele possa sair da terra, ali de junto do pai dele, para poder ir para uma terra que nem Abraão sabia onde é? Confiando na palavra de Deus, na voz de Deus, Abraão foi. Porque para que Deus pudesse abençoar Abraão, engrandecer Abraão, ele deveria não estar junto com os pais, com o pai. Ali junto com o pai de Abraão existiam muitos maus costumes, adoração a outros deuses, e coisas que não faria, que não deixaria Abraão de ser abençoado por Deus. O que essa palavra tem a ver com a sua salvação? Muitas das vezes nós largamos um local que a gente vivia,
Mas os mesmos costumes daquele local, a gente carrega todos os dias. Até mesmo com palavras, gestos. Você demonstra, às vezes eu demonstro, se a gente não vigiar, porque é costume do ser humano, a carregar contigo os costumes. Que costume é esse? Você sabe, eu sei. Nós temos que nos policiar. A palavra de Deus, ela não aponta o dedo para ninguém. Ela é falada. Mas cabe cada um olhar para dentro de si e se analisar. Quando Deus manda Abraão sair da terra do pai dele e ir para uma terra que ele nem conhecia, era para sair dos maus costumes, da idolatria, da proteção do pai, da segurança do pai, para que Deus pudesse mostrar o poder de Deus na vida de Abraão. Aleluia, Deus. Deus enviou Abraão para uma terra desconhecida, que Abraão foi abençoado até no deserto, por ser obediente a Deus, por fazer o que Deus pediu. Aí muita gente fala hoje em dia, mas quem somos nós perto de Abraão? Abraão? Quem somos nós? Abraão foi um grande homem de Deus, mas Abraão já não existe mais na terra. Agora é a sua vez e a minha vez. É a sua hora de ser abençoado. É a sua hora de ser chamado e você aceitar o chamado. É a sua hora de ir lá no seu trabalho, Deus poder te usar da melhor forma que Ele pode, assim como Deus chamou Abraão e ele foi. Abraão foi na hora. Quando Deus fala, nós temos que estar com a nossa cabeça, com a nossa mente purificadas. Atento à voz de Deus. Eu dei só um exemplo aqui de Abraão e os maus costumes da vida sua anterior, da nossa vida que a gente tinha levado, a gente tem que acabar com ele. Você tem ideia, quando o povo saiu do Egito, da escravidão do Egito, o que acontece? Muitos ali carregavam ali algumas imagens, costumes. E quando o povo se deparou diante da situação que descia maná, Deus mandava carne, Deus abençoava de todas as formas. Quando o povo chegasse na terra prometida, o que o povo ia ter que fazer? Puxar enxada, trabalhar. O que o povo fez? Apegado aos costumes, às vezes a comida que lá na escravidão recebia, na escravidão eles ganhavam por trabalhar, né? Até excessivamente. Eles desejaram até voltar para a escravidão. E na verdade, aquele povo, a maioria daquele povo preferia permanecer no deserto, porque ali Deus estava cuidando, Deus estava alimentando, Aleluia, Deus estava fazendo tudo para eles. Glória Glória a Deus. Aleluia. Mas se prepara. A mesma forma que tem uma terra prometida, aonde você vai ter sua independência, Deus está preparando algo muito grande para você. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus me mandou vir aqui hoje para falar contigo, para falar com cada um que aqui se encontra, cada irmão que aqui se encontra, para poder se preparar, porque o que Deus tem para a sua vida é grande. Aleluia, Senhor. Mas que você se desapegue do seu passado, que você se desapegue dos seus maus costumes, e que quando o Senhor Jesus chegar próximo a você esteja com o seu barco vazio. Agora, irmãos, retornando à palavra lá dos dois homens, quando eles foram, o Senhor Jesus mandou eles lançar a rede, eles pescaram. Se aqueles homens tivessem pescado a noite toda e tivessem tido resultado, aquele milagre eles não teriam visto. Então, às vezes, Deus quer mostrar na sua vida que Ele tem poder. Não se preocupe se até agora você não pescou o que você queria pescar. Não se preocupe se até agora você não conquistou o que você queria conquistar. Não importa a idade que você esteja, Deus Ele quer te abençoar e vai ser breve. Glória a Deus. Mas para isso, Aleluia. foi falar. Desapegue. Aleluia. Largue
as más amizades, os maus costumes. Largue tudo que está de errado na sua vida, porque eu quero te usar de tal maneira que essa igreja aqui não vai ter que comprar mais cadeiras. Glória a Deus. Por que eu falo isso, irmãos e irmãs? Porque quando a gente chama uma pessoa para vir para a igreja, até mesmo nós temos ali uma pessoa que a gente vê quando carrega junto, leva, vamos embora com a gente, né? A Soraya. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse exemplo, ou a minha esposa que não desse exemplo, se eu ficasse em roda de bar, você viria com a gente? Você viria para a igreja com a gente? Você andaria com a gente? Claro que não. Porque quando você fala para a igreja, você tem que ser o exemplo maior da pessoa que você convive. Jesus. Aleluia. Quando você chama alguém para a igreja, você tem que ser como Abraão, não olhar para nada nem ninguém, é obedecer a palavra de Deus, porque quando você obedece a palavra de Deus, não precisa você se esforçar tanto, porque o caráter em você é moldado de forma automática. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. E o que eu falei no começo, irmãos e irmãs, para que você possa entender, lá em Israel existe um portão, a porta dourada. Quem já ouviu falar porta dourada aqui? Quando você chega em casa, você faz um Google e pergunta o Google lá o seguinte: por que a porta dourada foi fechada? Aquela porta dourada, lá no livro de Zacarias, existe uma promessa muito forte sobre aquela porta, que naqueles que estarão os teus pés sobre o monte das oliveiras, Zacarias 14:4, das oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o oriente, ao monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. Significa que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai vir pelaquele oriente, ele vai entrar pelaquela porta. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque é libertação, sim ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. E o que eu falei no começo, isso é uma prova tremenda, que o Senhor Jesus Cristo, ele vai ainda voltar. Pare de dar ideia às pessoas que você às vezes pensa que é alguém. O Senhor Jesus Cristo, ele prometeu em várias passagens da Bíblia dele: você tem que se preparar, porque ele está breve. O nosso mundo está todo corrompido. E, voltando para a porta, ali na porta, em 1500, deixa eu pegar aqui que eu anotei, o ano certinho, para mim não falar besteira aqui com vocês, 1541, há exatamente 485 anos atrás, aquelas portas foram fechadas. Mas você sabe por quê? Por isso que eu falei, chega em casa, faz um Google, pergunta o Google que eu vou te falar também. Foi por medo, porque na profecia de Zacarias, o Senhor Jesus Cristo iria entrar pelaquela porta. Aí, para fazer a situação bem mais complicada, segundo as leis de Moisés, o que eles fizeram na lei de Moisés? Fizeram um cemitério na entrada da porta. Mas por que cemitério, irmãos? Porque ali, segundo a lei de Moisés, se você tocar em morto, se você pisar ou tocar, você é impuro. Então, se for, a exemplo, quando o Senhor Jesus for ressuscitar aquele rapaz, aquele menino, se você tocar no morto, ele se torna impuro. Mas uma coisa que eu vou te falar de toda certeza, como homem de Deus, como profeta de Deus, antes mesmo do Senhor Jesus Cristo chegar, aqueles mortos já vão estar tudo vivo e ressuscitados. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo foi interrogado quando ele tocar naquele menino para ressuscitar, mas ele viveu, ele não estava morto. Aleluia, Deus. Eles fizeram um cemitério na entrada daquela porta para que impedir o Senhor Jesus com duas coisas. Uma, trancaram, fecharam a porta. E para Deus não tem porta fechada que ele não abra. Aleluia. Glória a Deus, você pode ficar tranquilo.
muçulmanos mesmo, do Império de Otomano, por volta de 1541. Eles fecharam a porta com a intenção de não deixar o Senhor Jesus Cristo entrar pelaquela porta. E logo em seguida fizeram um cemitério. Por que cemitério? Para impedir ele mais ainda de entrar pelaquela porta. Meu irmão e minha irmã, se essa porta se encontra fechada, como você buscando sua casa, você vai ver? Você vai ver que ela se encontra fechada até hoje. Até os dias de hoje. Se essa porta se encontra fechada, isso é um grande sinal. Pode continuar no caminho que você está, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está perto. Aleluia, Deus. Breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. E o que eu falei no começo, e se fosse hoje? Então o Senhor Jesus Cristo está pedindo hoje para que você, irmão e irmã, permaneça no caminho que está. Não abandona, porque eu, Edson Tabaque, já me afastei. Em 2013, minha esposa está ali que não me deixa mentir, eu me afastei da presença de Deus. E meu irmão, minha irmã, para um afastado voltar para a presença de Deus, não é moleza, não é fácil. Então permaneça firme na fé. Se você tem algo na sua vida que você tem que mudar, mude. É melhor você se humilhar diante de Deus, ou diante de qualquer ser humano que seja, do que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, você não ser levado para o céu, você não ser salvo. Glória a Deus, irmãos. Prepara o teu caminho, prepara o teu coração, prepara o teu barco. O teu barco significa a tua vida espiritual. Se tem algo na sua vida espiritual que você tem que remover, remova. Se tem algo que você precisa fazer, faça. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, peça. Eu nem falei com minha esposa que hoje ia ser falado de perdão. Questão de você estar feito algo ou não feito, não importa. Você tem que pedir perdão. Muitos irmãos e muitas irmãs não serão salvos, por quê? Aconteceu uma situação que ele fala assim: eu não vou perder minha dignidade porque eu não fiz nada para essa pessoa. Mas irmão, deixa eu ser sincero para você aqui. Nós somos falhos. Eu sou falho, você é falho. Às vezes, por alguma palavra, até mesmo o tom da nossa voz, quando conversa com alguém, essa pessoa às vezes fica magoada com você e você às vezes nem sabe. É verdade. Então comece a observar a partir de hoje as pessoas que um dia estavam conversando com você e hoje em dia nem te olha mais. Glória a Deus. Aleluia. Comece a observar. Glória. A observar as pessoas que um dia andaram com você e hoje não andam mais. Comece a observar, porque essa pessoa, ela deve estar com alguma coisinha contra você. É dela. Você às vezes nem sabe quem é, lá no seu trabalho, na sua casa, seus vizinhos, até mesmo parente seu, até mesmo esposa e esposo, às vezes fica ali aquele restinho de sentimento ruim pela pessoa. Verdade. Comece a observar as pessoas que outrora ela era com você mil maravilhas, e hoje em dia ela nem te olha mais no rosto, ela nem consegue te olhar no rosto. Aí você para pensar e fala: ah, eu não tenho ninguém para me pedir perdão. Será? Será que não tem mesmo? De olho em olho, mesmo quando eu faço um vídeo, coloco nas redes sociais, eu perdoo todo mundo aí, peço perdão. Eu não sei, vai que eu magoei alguém, até mesmo de dar uma palavra. Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. E a nossa vontade, muitas das vezes, é que talvez ontem tinha um irmão aqui, uma irmã ali, que às vezes o pastor está aqui falando algo, só que às vezes aquela irmã queria ouvir o que ela queria, o que ela pensava em ouvir. Mas não, Deus manda ela largar o pecado, Deus manda ela largar o erro, Deus manda ela pedir perdão, Deus manda ela fazer as coisas que tem que ser feitas para ser salva. Ela
Até mesmo, por isso que eu falo pedir perdão, eu, pastor. Desde que eu estou na rede social pedir perdão. E a todos vocês aqui também hoje, se alguma palavra aqui magoou o coração de cada um, eu te peço perdão, porque o que Deus me pediu eu falei. Então se arrependa, se está errado, mude o seu caminho, se prepare. Como profeta de Deus, pede perdão às pessoas que estão ao seu redor. Se prepare, porque está pertinho do Senhor Jesus Cristo voltar. Aleluia, Senhor Jesus. Eu não. Você fala assim, eu não. Tem ninguém que eu peço perdão. Faz o que eu falei. Analisa a sua vida. Glória a Deus. E esses portões fechados, irmãos e irmãs, se preparem. Breve nós vamos ver o nosso rei. Na verdade, a igreja não, porque assim que for feito, a igreja vai ser arrebatada, né? A igreja vai ser levada, a igreja estará no céu. Glória a Deus. Aleluia. E o que eu falei no começo, para finalizar a palavra, eu vou falar com você mais uma vez. Todas as cadeiras vazias que hoje aqui estão, olhe para ela e fala, para dentro de você. Não é falar para as cadeiras não, pastor. Não é conversar com as cadeiras não, tá? Olha para as cadeiras e pensa assim, ali talvez tem uma pessoa, um vizinho meu, que algum dia estava aqui e eu estou deixando ele passar despercebido perto de mim. É verdade. Eu estou deixando o meu vizinho despercebido. Às vezes ele mora do meu lado, mas cultuava aqui comigo, deixou de vir, e eu nem fui atrás dele para perguntar o porquê que ele saiu. Faça isso. Faça isso. Deus tem cuidado da sua vida e da sua alma. Se prepara, porque a volta dele está próxima. Aleluia. Está próxima. Aleluia, Deus. E não aceite que seu vizinho, que seu amigo não seja levado para o céu juntamente contigo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. E peço perdão a todos vocês, se assim teve alguma palavra que magoou o coração de vocês, mas é para a sua salvação, e Deus está cuidando de você, e Deus quer que você se prepare, Deus. porque a volta dele está próxima. Bem forte para o nosso Deus. Tá chamando o irmão Samuel para estar apresentando os visitantes. Glória a Deus, aleluia. Convido os irmãos novamente com o nosso Senhor. Amém. Os irmãos que nos visitam nessa noite, pastor Edson, que pregou neste momento, sua esposa, missionária Ana Paula, seu filho Taylor. É nome em inglês, né? É um Arco de E. Deus abençoe. E a nossa irmã também, Soraya Rodrigues. Amém? Como é que a igreja salva os visitantes nessa noite? Sois bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Essa igreja ama vocês. Aleluia. Se vocês estão se sentindo em casa e se sentindo o coração de estar voltando mais vezes, nós estamos aqui de braços abertos para acolher. Aleluia, Deus. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite e passo para a irmã Leonilza, está dando o encerramento, os avisos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia, O Deus. Senhor Jesus possa continuar abençoando a vida dos irmãos que esteve hoje conosco, o pastor Edson, juntamente com sua família, que o Senhor possa abençoar a cada irmão, amém? O pastor ele não se encontra na igreja, ele precisou fazer uma viagem, mas acredito que até sexta-feira já está de volta. Amém, meus irmãos? Domingo, culto em especial, Dia das Mães. Aleluia. Então você já é nosso convidado, você, mamãe, venha adorar o Senhor Jesus conosco. Em nome de Jesus, vamos adorar, celebrar aí um dia, né, especial. Todo dia é nosso dia, né?
mas em comemoração vamos ter aqui o culto, amém? Então não deixa de vir, não, vem adorar o Senhor, amém, meus irmãos? Vamos agradecer ao Senhor por esse culto abençoado, onde o Senhor falou através dos louvores, da sua palavra. Ele está às portas. A qualquer momento nós vamos poder ouvir o toque, o soar da trombeta. Aleluia, Deus. E encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Jesus querido, Deus amado, Sim, Deus poderoso. Pai, obrigado, Senhor, neste momento, ó Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse culto abençoado, onde o Senhor falou com a tua igreja, através dos louvores da tua palavra. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos irmãos. Ó Deus, que o Senhor dos seus lares para estar conosco, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Aqueles que não vieram, ó Deus, por motivos, ó Pai querido, de enfermidade. Senhor amado, que o Senhor possa estar repreendendo toda enfermidade, jogando por terra. Deus querido, para que no próximo culto eles venham estar conosco. E aqueles, ó Deus, que não vieram porque se sente fraco, ó Pai, que o Senhor possa renovar as forças, ó Deus, dos teus filhos, para que também, Senhor, no próximo culto eles possam estar conosco. Ó Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Leva-nos em paz, ó Deus. Nos dê uma noite, ó Pai querido, de descanso, ó Pai, em paz na tua presença. Ó Deus, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus querido. Em nome de Jesus, ó Pai, continua com a tua igreja, guardando, livrando. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu te agradeço por tudo, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Edson despedindo a igreja. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Levanta Deus. suas mãos no céu, em nome do Senhor Jesus. Que a grande e poderosa graça do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um que aqui se encontra. Que o Senhor Jesus te acompanhe, não somente na saída, mas também amanhã no seu trabalho e durante toda a semana. Leva em paz e segurança, guardando